Boa noite, estamos entrando aqui novamente. Deu uma caidinha aqui, voltei. Vou esperar a Cíntia entrar, o pessoal voltar, para ver se a gente consegue recomeçar. Oi, gente, estamos voltando. Vou esperar a Cíntia voltar. Cíntia, você tá aí? Estão me vendo e me ouvindo agora, gente? Agora que apareceu, Cíntia, você tá aí? É porque às vezes demora, né, para chegar. Vou esperar a Cíntia voltar, gente, pra gente recomeçar. Mas o que a gente já tinha feito, salvou e depois eu junto os dois vídeos. Ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô aqui fazendo live, o negócio de repente trava. Parou do nada. E eu tô aqui, né, com a internet boa, tudo funcionando. Vou esperar a Cíntia voltar. Cíntia, você voltou? Pera aí que eu vou te chamar. Voltamos. Apareci. Agora eu te vejo também. Antes você estava dando. Sério? Ai, Uhum. meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vou colocar o comentário aqui Bora. de novo. Pode continuar falando. Você estava falando sobre o seu protocolo do bebê sem cólica. Foi aí onde parou e caiu? Foi. Ah, então foi isso. Quando eu tive minha filha, minha primeira filha em 2017, em 2016 eu comecei a desenhar na minha cabeça o que eu já tinha de experiência clínica em relação a cólicas, né? Porque para quem conhece algum caso de cólica assim de perto, sabe que o que você puder fazer para evitar é válido, né? Temos uma companheira aqui na live comigo, uma mosca. E aí foi nisso, com a minha prática clínica, né? E chegando a minha vez também de passar pelo pós-parto, eu comecei a desenhar o protocolo e, por fim, hoje eu tenho essa versão final aí, que só agora nessa versão final, né? Eu tenho mais de 600 mães. Então, realmente não é algo assim, não é uma tentativa de tratamento das cólicas, né? A gente consegue realmente ter resultados muito efetivos hoje no programa. Ai. E aí você tem três meninas, né? A Cecília tá com quase 2 meses. Faz 6 meses, semana que vem. E você sempre conseguiu fazer exercício desde que você engravidou? Não, Como eu foi? assim, eu gosto muito de fazer atividade física. Antes de engravidar a primeira vez, era algo que fazia parte da minha rotina de 5 vezes na semana. Eu, obviamente, investia nisso. Eu acho que a atividade física realmente a gente tem que encarar como investimento. Então, eu fazia academia, funcional e luta. Eram as três atividades que eu achava que me complementavam muito bem. Treinando com força, resistência e aeróbio, né? Porém, quando eu engravidei, obviamente eu não consegui manter a luta, não foi algo que eu nem quis manter, né? Ainda que seja viável, adaptando, tendo os seus devidos cuidados. E também a academia, eu acabei ficando com funcional e entrei com pilates. Eu mantive só o funcional e agreguei o pilates, porque eu queria muito trabalhar a questão de postura, que para mim sempre foi um ponto fraco meu, sabe? A postura em si. E sei que na gravidez isso tudo muda muito. Então, eu gostei muito de agregar o Pilates, mas eu sempre treinava a partir do segundo trimestre de gravidez. O primeiro trimestre eu tenho muito cansaço, muito enjoo, muito sono e prefiro respeitar os meus limites mesmo, assim, sem forçar muito a barra e deixar meu corpo descansar mais. E aí Até eu as 12 semanas, né? até as 12 semanas. Eu fico mal até as 16, nas três foi a mesma coisa. Então eu vou até 16, na verdade, sem treinar. E depois sim, treino e treino quase até a véspera do parto. Geralmente com 39 semanas eu paro. Uhum. Ah, com 39 semanas você parou. Acho que nas três eu parei com 39, porque aquela semana final eu queria terminar o que faltava, né, para arrumar, porque eu sempre enrolava muito. Eu nunca tinha tudo muito pronto. E também pelo cansaço, né? Assim, a barriga pesa. Eu queria aproveitar para descansar, porque eu sabia que depois do parto isso seria luxo, né?
E você acha que fazer exercício durante a gestação mudou alguma coisa na sua vida? O que que mudou? Olha, eu acredito que me ajudavam a dormir melhor. Eu tô falando agora não da teoria, né, do benefício. Eu tô falando do que eu observei comigo. Eu percebi que eu dormia muito melhor e melhorava muito as minhas dores no corpo. Eu nunca tive dor na lombar, em nenhum momento da minha vida, nem na gravidez. Mas no quadril em si, cada gravidez foi uma dor em ponto diferente, mas eu sentia que era na atividade física que eu conseguia dar esse suporte, né? Ou então, muitas vezes no Pilates, junto de uma fisioterapeuta, ou até na fisioterapia pélvica, elas me ajudavam a liberar pontos de tensão. Então, eu reconhecia que ali, não só a questão do treino de força, eu conseguia, às vezes, ajustar, alinhar, né? Com a Renata, eu sempre falo da questão da osteopatia, me ajudava muito a reorganizar, sabe? E sentir que a cada gravidez eu naturalmente melhorei mais minha postura, senti menos dor, me senti até melhor, porque fui ganhando essa consciência corporal. Exatamente. O que eu falo aqui que atividade física descansa, né, Cíntia? Às vezes a gente até viu aqui na caixinha, né, que teve algumas mães que colocaram, não consigo me exercitar porque eu tô muito cansada, sinto muito cansaço. E eu falo, gente, atividade física descansa. Olha aí, você dormia melhor, né? Aliviava as dores e dormia melhor. E é isso mesmo que acontece, né? Eu, às vezes, quando eu tava grávida, sabe o que eu fazia? Eu tenho esse privilégio, né, de já estar ali no meio. Verdade? Eu dava aula dentro d'água. Quando eu tava com muitas dores, eu dava aula dentro d'água. Então, assim, eu saía zerada. Uhum. Então, é uma coisa que você descansa. Ao mesmo tempo que dá aquele cansaço físico, descansa. Tira as dores, né? Descansa a mente. E me conta, Cíntia, depois que chegaram as meninas, qual você disse que fez Pilates e qual foi a outra coisa na gestação? Você Cada saiu da gestação luta? é um esquema. Hã? Cada gestação eu fiz um esquema. Aí só um detalhe. Na primeira filha, na primeira gravidez, que eu tinha todo o meu tempo livre para organizar, eu malhava 4 vezes por semana. E malhava com um treino legal, pesado. Já na segunda e na terceira filha, conciliar atividade física com o trabalho e com as filhas que eu já tinha, eu não conseguia fazer 4 vezes na semana um exercício mais intenso. Eu acabava fazendo 2 vezes na semana só que realmente muito bem feito, sabe? Eu não ia assim para fazer um exercício leve, nem no Pilates. Dessa última vez, na minha última gravidez, eu fiz um estúdio que mesclava funcional com musculação e Pilates. Mas eram treinos realmente muito intensos, sabe? A gente acompanhava com batimento cardíaco para chegar sempre no nível bom, mas obviamente controlado. Então, só quero colocar aqui essa realidade, porque às vezes eu acho que quando as mães pensam, tô grávida, tenho que pensar em tanta coisa, né? No quarto, no enxoval, às vezes na mudança, enfim, nas 1000 consultas e exames que a gente passa a ter. Tem muita gente que fica, às vezes, sem ver tempo, né? Ver tempo mesmo para conseguir achar um horário, no caso. E às vezes você não precisa pensar que vai ser uma coisa assim, exatamente todos os dias. Ou pelo menos uma coisa fora do ambiente de casa, né? Assim, ir até uma academia, ter um horário específico. Às vezes você pode ter ali 2, 3, 4 dias especificamente num estúdio, numa academia, e nos outros dias estar ativa, né? Subir uma escada, fazer uma caminhada, enfim, se movimentar, fazer um alongamento, outras atividades que complementam aquelas que você faz de forma mais rotineira, assim, especificamente, né? Uhum. Então, só para colocar aí a realidade, porque senão, às vezes, como mãe, a gente fala de forma muito superficial o que aconteceu, e parece que é tudo muito fácil, muito perfeito, né? Mas realmente é algo que a gente tem que investir e priorizar, né? Pelo menos um pouco que seja. Uhum. Sobre o retorno, na primeira filha, eu voltei quando ela tinha uns 6 meses. E na segunda, eu voltei quando ela estava com uns 4 meses. Eu me antecipei um pouco. Porque eu sentia muita falta já, sabe? Realmente, E comparado ao agora que eu já você já tá, treinei. agora você já tá na caminhada, né? Que eu vi aí ontem. Assim, com as crianças na rua, né? Foi hoje isso. Aí eu carreguei, inclusive, olha como é, né? A gente dá zero atividade física e vai empurrar um carrinho com 3 crianças. Mas nem sei quantos quilos dava isso tudo com a soma do peso do carrinho mais as 3 crianças.
mas já dá aquela dorzinha nas costas no final do dia, pela aventura. Além do que passo o dia inteiro brincando aqui com as crianças, agachando, dando banho, mas a gente se acostuma, né? Eu esse dia estava pensando, como o primeiro filho, ele é um esforço físico muito grande, assim, né? A gente acompanha muitas mudanças do corpo na gravidez e depois da gravidez. O pós-parto, acordar infinitas vezes, né? Dar mamar, a mama dói, machuca. Eu lembro que eu sempre malhei, antes de ter a primeira filha, então, eu malhava muito, né? Como eu contei pra vocês. 5 dias da semana e os 5 dias com o personal, não eram treinos leves. Tinha dia que eu fazia treino seguido, saía de um personal e ia pro outro. E quando eu tive minha filha, aquela situação de ficar segurando a criança de uns 3 quilos, mais ou menos, por muitos minutos, uma isometria, né, de 40 minutos às vezes, se não mais, e várias vezes ao dia, não tem treino que se iguale, né, a isso. Então, o primeiro filho, ele é essa experiência de um cansaço físico muito grande. Só que conforme acho que a gente vai tendo outras experiências, outros filhos, e vendo a coisa passar, a gente descobre que o físico, ele é só o início, né, do nosso desafio, da nossa missão como mães. Mas é claro, para a gente iniciar esse processo, o cuidar do corpo é fundamental. Porque a gente também vai cuidar da mente. Você falava, né, da importância que a gente vai descansar na atividade física. Muitas vezes eu vejo que a atividade física ela é o momento que a mãe sai do ambiente dela de casa e cuida dela mesma. Ela encontra outras pessoas, conversa, ela, ela tem aquele momento dela, né? Ela faz uma atividade física que ela tende o quê? A gostar. E a atividade física, ela produz hormônios, né? Do prazer. Então, naturalmente, ela quebra aquele ciclo de muitas vezes de culpa, de tensão, de preocupação, né? De doação, que são bons, fazem parte da maternidade. Mas também se a gente fica só nisso, às vezes a gente se vê numa bolha, né? E se vê perdendo uma certa liberdade, uma certa rotina que a gente tinha, autocuidado. Então, eu acho que a atividade física, ela agrega tudo isso. Você cuida do seu corpo, você fortalece para voltar para cuidar dos seus filhos, né? Porque a criança nasce com uns 2, 3 quilos. Mas ela vai chegar a 10 quilos logo, logo, passa muito rápido. Se você não tem estrutura para isso, você vai sofrer muito mais. Exatamente. De dores, né? Assim que eu digo. Sofrer tem muitas dores. E sabe o que acontece, assim, isso aí que você tá falando, né? A gente tem que cuidar de nós mesmos primeiro. Porque se a gente tá bem, os nossos filhos vão estar bem também, a casa inteira vai estar bem. Então a gente tem que cuidar da gente, né? Tem muita mãe aí que fica em depressão, né? E atividade física é terapia para quem tá em depressão. Não só para quem é mãe, né? Para qualquer pessoa. Então a gente vê, eu vejo muito na prática isso, né? Como a atividade física pode curar as pessoas de muitas coisas, né? Então, assim, quando você começa e os hormônios começam a trabalhar e você vê o benefício que aquilo traz para você começa a ver os resultados, aí você começa a ver o benefício, você não quer mais parar, né? E você vê que quando você tá bem, todo mundo fica bem, toda a casa fica bem, é cuidar da cabeça, né? Cuidar da mente. Além de toda a parte do físico, né? Eu acho que o principal é a gente cuidar da mente e a gente se sentir bem, né? Você começa a cuidar do seu corpo, elevar a autoestima e vai gerando um ciclo, né? Você se sente bem e todo mundo vai ficando bem, né? Inclusive os filhos. E você acha que agora eu consigo fazer exercício com os meus filhos, né? Quando eram bebezinhos, às vezes eu não conseguia, era só na bicicleta, né? Agora eu já consigo, eu já levo o João Pedro já nada comigo, já anda de bicicleta comigo. Você acha que isso de colocar na rotina faz diferença para a criação de hábito nas crianças também? Bem, eu acho que a criança ela reflete tudo que a gente faz, né? Com certeza. As minhas são pequenas, então realmente assim. Por exemplo, os primeiros exercícios que eu faço depois do parto são os para diástase, né? E são exercícios que a gente faz mais parada, né? Assim, mais fazendo a contração abdominal, exercícios diferentes de estar em movimento, né? E você faz em casa ou você sai para fazer? E já fiz as duas coisas, né? A parte, às vezes, do tratamento eu fazia mais em casa, outras também ia para consulta presencial. Nunca fiz todos os treinos com alguém. Geralmente eu faço em casa porque são exercícios mais simples, né? E algo que você tem que fazer realmente na sua rotina, várias vezes ao dia.
Então, eu lembro que assim, principalmente agora na pandemia, agora não, né? Já tem mais de um ano, né? Eu lembro que meu esposo, ele sempre treinou em casa, né, na pandemia. Eu fui uma pessoa que eu não me adaptei muito a treinar em casa, nem antes e nem na pandemia, porque eu gosto de exercícios com intensidade. Então, para mim, a intensidade, ela envolve ou uma carga, alguma estrutura que eu precise ter, né, um aparelho. Eu poderia ter, eu tenho em casa alguns pesos, Eu vou te mandar mas as aulas minhas fortes, viu? Do YouTube. ou então exatamente algo muito bem orientado para eu sentir uma intensidade ao longo de 50, 40 minutos. Eu sozinha eu não consigo fazer uma coisa assim bem feita por muito tempo, né? Então eu fazia esse exercício da diástase. E aí essas crianças olhavam o meu esposo lá pulando, fazendo polichinelo, é, sei lá, fazendo agachamento, movimentos assim interessantes para elas, né? Elas ficavam olhando assim. E os meus não eram deitada, fazendo contração, respirando. Mamãe, isso não é exercício. Mas eu Elas não acho entendiam muito, né? elas viam a diferença muito grande. Eu prefiro muito mais assim, academia, esses tipos de treino. Em casa, realmente, aplicativo é uma coisa que não funciona comigo. Tenho várias pacientes que falam que se adaptam super bem a coisas, às vezes, que vê na TV e tudo mais. E É porque agora eu acho. meu histórico se eu não pegar fazer um exercício físico com alguma carga, eu não vejo grandes resultados porque eu tendo a ir ficando muito, 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 muito magra. E nunca é o que eu quero. Eu queria sempre, na verdade, ganhar, recuperar massa muscular, ter uma hipertrofia, um tônus muscular. E aí, naturalmente, só em casa isso fica limitado, Tem que né? aumentar a carga mais, né? Exato. Você sente falta disso. Exato. Então, em casa é uma coisa que eu não tento conciliar muito, assim. E como elas são pequenas também, eu fico em movimento o dia inteiro com elas, né? Assim, de forma ativa. Mas eu gosto de quando eu dedico um tempo para um tempo que eu prefiro de atividade física fora de casa, assim, numa estrutura realmente. Uhum. Tem gente que dá muito certo com os treinos em casa, né? No meu canal mesmo tem várias aulas que as pessoas fazem, adoram. E, e agora com a pandemia facilitou muito essa parte, né? Tem muito treino online, muita coisa de graça que você pode fazer na internet. Então, assim, realmente não tem desculpa, né? Eu acho que a gente tem que colocar como prioridade, né? Igual você falou. Quando a gente percebe, primeiro você tem que perceber que você precisa daquilo, né? Quando você percebeu que aquilo é importante para você, você coloca aquilo como prioridade. E aí você vai conseguir encaixar na sua rotina de alguma maneira, né? 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, você tem que conseguir colocar um tempo para você. Tem gente que fala, ah, não tenho tempo, ah, não consigo colocar tempo. Tem que conseguir, tem que ser obrigatório. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Tem que conseguir se organizar e para conseguir, né? Uma coisa que eu falo muito para as mães aqui, né, que as pessoas sempre vêm fazendo, é bicicleta. Eu falo, compra uma bicicleta. Compra uma bicicleta. Coloca a criança na cadeirinha e vai pedalar. As crianças adoram. Você vai, né, sentir o ar, a brisa, o ar livre, fora de casa, vai pegar sol, vai trabalhar as pernas, vai emagrecer, que é ótimo para emagrecer, voltar o corpo, né? E até teve uma que falou também que o problema dela era que ela não consegue sair de perto dos filhos. As filhas dela estão sempre em cima dela o tempo inteiro. Coloca na cadeirinha da bicicleta, coloca na cadeirinha e vai pedalar. É, Eu sempre recomendo, porque é um exercício fácil, prático, né? E barato. sim. E relaxa muito, né? O fato assim de. Lembra a última vez quando eu andei de bicicleta, eu falei, gente, como isso relaxa, né? E as Como crianças adoram. adoram. Exatamente, é bem legal. Agora com três que você me complica, né? Ah, dá para colocar dois e a mais velha tem que ir sozinha nesse caso, né? Ou É, você deixa a mais velha e vai só com a mais nova, né? é, Ah, agora teve uma aluna minha que coloca no sling. Eu até pedi uma foto, eu falei, me manda uma foto que ela colocou a bebê na sling e no sling foi pedalar. Isso eu nunca tinha visto, eu só tinha visto na cadeirinha. E na cadeirinha você tem que esperar a criança sentar, né? Quando sim, Quando a criança faz 6 meses, ou 6 meses, 7 meses, quando começou a sentar, aí você já pode colocar na cadeirinha. legal. Agora sim, O que pode. mais que eu ia te perguntar, Cíntia? Hum. Quer falar? Não, pode perguntar.
Bom, eu acho que você já respondeu todas as minhas perguntas. Agora eu queria que você desse uma dica de alimentação para as mamães Hum. que fazem exercício. Tá, então vamos lá. Segura a dica da alimentação. E lá no meu Instagram eu botei a caixinha para entender quais eram as dificuldades, né? Além da minha. Não queria tratar aqui só do que eu passei. E você falou muito isso, assim, o principal que a gente via é a questão do cansaço, da rotina do tempo, né? A questão da, falaram aqui, por exemplo, da rotina de sono noturno, né? Que tem muito a ver com o cansaço, mas às vezes até as crianças dormindo bem à noite, a gente também se pega cansado, né? Eu muitas vezes comento com amigas minhas, falo, gente, se eu que priorizo muito a rotina das crianças, elas dormem super bem mesmo. Estou sempre cansada, assim, eu poderia sempre estar descansando mais, sabe? Eu sempre queria ter mais disposição. Imagina as mães que têm que acordar ainda várias vezes à noite com a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai. Realmente eu imagino que o cansaço é muito grande, né? Você falou isso, o fato de não ter com quem deixar as crianças, né? Também é importante a gente lembrar que foram algumas das dificuldades. Eu acho assim, quem não tem com quem deixar a criança, tem que fazer com a criança, né? Tem que fazer com a criança, tem que fazer em casa ou tem que fazer quando a criança estiver dormindo. É, sim, E exatamente. esse problema do sono, eu acho que se tiver alguns dias assim que são piores, a gente sabe, né, que tem aqueles saltos, que tem uns dias que são piores, que a gente tem que se poupar mesmo, né? Que a gente também tem que descansar, tem que dormir, né? Dormir também faz parte, tem que dormir, ou você tem que colocar a criança na rotina, né? Teve um caso que eu vi de uma mãe, gente do céu, que colocou aqui num grupo. Ela estava com uma depressão, a criança já tinha mais de 1 ano, aí a mãe estava e foi para o psiquiatra passou remédio antidepressivo, só que já tinha mais de 1 ano que a criança não dormia. Que ela não dormia mais de 2 horas seguidas, já tinha 1 ano. Então, aí eu falei, gente, a gente precisa ajudar essa mulher, porque ela vai tomar remédio antidepressivo e não vai resolver nada. Vai piorar a situação. Ela vai continuar com depressão mesmo tomando remédio, porque ela não dorme. Como é que uma pessoa que não dorme vai tomar um remédio antidepressivo e vai melhorar? Tem que resolver primeiro o problema do sono, né? Teve uma outra amiga minha também que o bebê dela ficou 11 meses sem dormir. 11 meses. E aí ela pagou uma mulher que é consultora de sono para ir na casa dela. Diz que Uhum. a mulher ficou 1 semana na casa dela e resolveu o problema do sono. O menino nunca mais acordou. E foi assim, sem chorar. Ela disse que ficava no outro quarto. O bebê não chorava. Ela usou as técnicas lá e tudo. Com o marido, né? Foi o pai. A mãe não participou. A mãe só ficava ouvindo. E a criança aprendeu a dormir. Então, assim, não adianta a gente querer, né, fazer tudo e querer descansar se a gente não dorme, né? Tem que ter uma rotina de sono, que eu acho que isso faz muita diferença também, né? Sim. Inclusive ir até além, né? Que é um desafio ainda maior, porque eu pego isso muito no consultório. Muitas pessoas querem descansar só no momento de dormir. E resume o descanso a esse intervalo pequeno do sono. Só que se você vem de um turbilhão do dia, você deita, a sua cabeça ainda está funcionando nas suas perguntas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, né? No que você ainda precisa fazer no dia seguinte, que sempre vai ter que fazer. Então a gente precisa, inclusive, aprender a descansar antes de dormir. E a atividade física, como a gente falou na bicicleta, existem atividades físicas que são tensas, assim, né? De peso, de exaustão. Mas no fundo você termina com a mente descansada, porque também você ali estava ali fazendo, dando outro enfoque, né? Isso é muito importante Uhum. também espairecer. Mas em relação às mães, de fato, assim, o que eu fui pensando e anotando, eu acho que quando a gente fala que a rotina das crianças é fundamental, é porque vai refletir na rotina da mãe. E a gente muitas vezes fala a rotina de treino. Então, o treino ele só vai acontecer com a constância que ele precisa para que a mãe também veja resultado e se motive naquele treino quando ela tiver uma certa fidelidade, né? Quando ela tiver essa constância, essa frequência. E isso vai depender, obviamente, da rotina da família, né? Porque fazer um treino pingado aqui e acolá, nem ela vai ver o resultado, ela vai achar que aquilo não valeu a pena, ela vai largar a atividade física
sendo que foi muito mais falha da coisa entrar na rotina e fluir, né? Então, de fato, eu acho que a rotina das crianças é fundamental. E aí, pensando nisso, eu acho que como a gente não sabe exatamente qual a fase de cada mãe, o que eu penso? Teve uma que me perguntou, Cíntia, meu bebê tem 18 dias, eu não consigo fazer atividade física. Não tem problema, né? Eu penso que nos primeiros 28 dias que o bebê é recém-nascido, Nem a mãe pode, né? priorizar a amamentação, o descanso, né? A produção de leite, comer bem, se hidratar bem, se cuidar e cuidar do bebê. Iniciar essa nova rotina completamente nova. Eu acho que não tem a menor necessidade de pensar em atividade física, tá? Depois desse primeiro mês, até o terceiro, não é toda mãe que vai querer fazer atividade física e nem é toda mãe que vai conseguir. Porque, na verdade, se tem uma diástase, que foi uma coisa que colocaram na caixinha lá do meu Instagram, a prioridade é primeiro se voltar à diástase. Porque, dependendo de certos tipos de treino, você pode piorar essa diástase se não tiver uma boa orientação, né? Então, Sim. para que a mãe veja um bom resultado, essa autoestima dela vai melhorar também, conforme ela se reconhece como ela era antes. E às vezes eu vejo muita mulher que emagrece, mas segue com a diástase. Eu também passei por isso. E aí eu tinha um resultado, mas eu não tinha o resultado que eu queria. Então a frustração é a mesma, ou até pior. Sim, mas aí para tratar de diástase, você precisa de um professor, né? Você precisa Sim. de um profissional ali para poder te ajudar. Senão você, né? E tem alguns exercícios, né? Ela falou: "Ah, eu tô com medo de piorar a diástase". Alguns exercícios, alguns abdominais, alguns exercícios de força podem piorar a diástase, mas você tem que procurar um professor e alguém para poder te orientar, né? Agora, caminhada, natação, bicicleta, isso não vai piorar a diástase. Uhum. É, até uma corrida, para quem gosta, né? Exercício aeróbico não vai piorar a E o diástase. aeróbico não. Exatamente. Então, eu acho que assim, nesse primeiro e terceiro mês, a mãe tem que voltar para algo que dê prazer para ela, porque é importante esse autocuidado, como a gente falou, da adequação hormonal, né, de ter um tempinho. Gente, pode ser uma coisa de 20 minutos, não precisa pensar em mais de uma hora, pode ser algo na sua casa ou muito perto, para o deslocamento não aumentar muito tempo, né, de dedicação. Pode ser uma caminhada com o carrinho, né? Com o bebê no carrinho. Exatamente. Ou até mesmo a questão de fazer esse enfoque na diástase. Como eu sou do tipo de pessoa que gosta do treino de força, tem muita mãe que falou, sim, já perdi muita massa magra. Minha intenção é recuperar a massa magra. Então, de fato, você vai precisar de um exercício de força, então é necessário priorizar a diástase para que no exercício de força você não piore essa questão de recuperar a diástase, né? Então eu colocaria essa meta ali entre o primeiro e terceiro mês. No quarto, quinto e sexto mês, eu já acho que é o momento da mãe estabelecer a rotina de treino, sabe? Melhorar a alimentação dela no sentido de se voltar um pouco para ela, porque nos primeiros meses, até o terceiro, penso eu, que a gente come muito bem, porque a criança mama com uma frequência maior, o desgaste físico de estar acordada toda hora é maior, então a mãe tem que ter uma disposição. A partir do quarto mês, a rotina do dia fica mais fácil, as mamadas do bebê ficam mais espaçadas. E aí você vai conseguir esse intervalo para sair um pouquinho, para um treino. Caso você não vincule a rotina do bebê, né? Como a gente falou aqui de algumas possibilidades. Então, no quarto mês, eu acho que é o momento da mãe começar a voltar para si um certo cuidado. Isso envolve a alimentação e o treino, né? Quando Uhum. chega o sexto mês, eu sempre falo para meus pacientes, é hora de ter uma rotina de treino já um pouco estabelecida, porque vai voltar ao trabalho, vai começar a introdução alimentar, então são novos desafios. Se você não inseriu atividade física, você vai passar por uma nova fase que a prioridade não vai ser a atividade física, sabe? Então assim, talvez é lá com um ano que eu vou conseguir aumentar o volume de treino, talvez sim, porque toda hora a gente tem uma adaptação nova, né, na maternidade, a gente nunca tá pronto, nossa, estabelecida a meta. Não, porque vem uma nova fase. Se não for um novo filho, né? Assim, às vezes tão rápido. Então, eu acho que do quarto ao sexto mês, a mãe ela precisa pegar 2 meses para se olhar um pouquinho, antes de iniciar esse novo processo, tá? Então, assim, é o que eu mais penso que é o momento certo. Se você fosse ter que priorizar, organizar, eu tô falando além do que a gente falou, de caminhada, bicicleta, né? Coisas que são da rotina que você insere naturalmente. Tô falando de uma hora ali para você treinar. Eu não sei se você concorda, se foi
Algo que Sim, você sim, o exercício regular. É porque tem regular. uns que são assim, né? Que você coloca qualquer hora na rotina quando dá, mas não. Tem que colocar o regular, a partir dos 6 meses, né? Quando o bebê. Porque aí já tá com uma rotina estabelecida, o sono também já tá melhor, né? Tudo. Sim, e eu acho até que um pouco antes, sabe, Anaíses? Entre o quarto e o 4. sexto mês, eu acho que é o momento certo. Por quê? Com 6 meses, a criança começa a comer. A mãe começa, é claro que cada criança tem uma progressão individual, mas conforme você começa a dar menos leite, aí você vem de um ritmo de comida, sendo que você já não precisa produzir aquela quantidade de leite de antes, né? E aí tem mãe que me fala, poxa, engordei. Perdi o fio da meada ali, né? Porque a criança está mamando menos, a criança passou a comer, você está comendo igual antes, ou está comendo alimentos que não são tão saudáveis pela praticidade, porque também agora tem que fazer a comida da criança e você acaba não se cuidando. Então, esse olhar eu peço que seja antes da introdução alimentar do bebê. Porque a mãe ou perdeu muito peso e precisa recuperar a massa muscular, ou não conseguiu perder tanto peso quanto queria, ou até ganha peso nessa transição para o bebê para a introdução alimentar. Então, esses 6 meses do bebê é uma interrogação do que a mãe precisa. Ela precisa se olhar, né? E se dedicar a corrigir ali o que para ela é o ideal, o que ela espera também. Tem gente que não está incomodado. E aí, tudo bem para aquela pessoa. Não tem nada, não tem resposta pronta aqui, né? Não tem um protocolo. A mãe tem que saber o que ela precisa. Como foi a evolução dela ali no pós-parto. Eu acho que é muito importante também, que eu falo para qualquer pessoa, né? Não só para as mães. Escolher uma coisa que você gosta, Uhum, porque aí vai ser muito mais fácil, né? sim. Por exemplo, você falou que gosta de ir para academia, que você gosta de ir, de estar lá, que você quer aumentar a massa. Eu já não gosto de academia. Eu É, gosto de piscina, eu gosto de bicicleta, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante escolher uma coisa que gosta, porque aí vai ficar muito mais fácil, né, também. muito. Com certeza. Exatamente. A gente se dedica mais, né? A gente vai mais feliz, a gente dá um jeitinho de ir. Às vezes eu ia super atrasada pro treino, mas eu ia. Você vai Eu com sabia prazer. a 50 minutos como era o previsto, mas 35 para mim já era muito bom. E outra coisa, com 4 meses, o bebê ele tem uma rotina durante o dia, como a gente falou, mamadas mais espaçadas. Com 6 meses, ele já consegue dormir melhor à noite. Então, eu acho que é um momento realmente certo, sabe? Para a gente conseguir agregar essa questão da rotina do treino. E aí, voltando então para o que comer. Se a mãe for fazer uma musculação, whey, creatina, associado ao treino, são as melhores opções. Porque eles vão potencializar esse esforço na atividade com carga para o ganho muscular. Se for pensando em recuperar a elasticidade de pele, em perda de peso, que a elasticidade de pele precisa acompanhar, né? A pele precisa ter essa continuidade. O colágeno, quem me conhece sabe que eu sou fã. Então eu indicaria muito mais o colágeno, tá? E aí tanto o whey quanto o colágeno você pode acompanhar ele com fruta, né? Pode ser algo bem simples porque tem que ser muito prático também para entrar nessa rotina da mãe, né? Naturalmente. Uhum. E outra coisa, associar refeições, o almoço, o jantar, ele pode ser o pré ou o pós-treino. Você só não precisa comer e ir direto pro treino. Você precisa dar ali 1 hora e meia para digestão, né? Isso Uhum. se for antes, como pré-treino. Se for depois, você pode chegar da academia e jantar direto. A gente não precisa ficar pensando em incrementar tanto a rotina. E se for Comer um comida, né? vai comer comida, exatamente. E se for o lanche ele tem que ser completo. Então, uma fruta com uma aveia e uma pasta de castanha, ou uma fruta com leite de coco, né? Nunca comer só fruta e ir treinar. Ou uma fruta com whey, uma fruta com colágeno, uma vitamina com colágeno, né? De forma que a gente consiga assim, ou então gosta uma bolachinha de arroz com cottage, um pão integral com um frango desfiado, um tomate, um sanduíche mais caseiro, né, e completo. São lanches que a gente tem que pensar neles na versão completa. Um iogurte com uma granola, com coco ralado, com leite de coco, versões completas, para que a gente consiga também render nesse treino, né? É importante que você vá e você se sinta bem treinando também. Porque para sair com dor de cabeça, para sair tonta, fraca, não vai fazer sentido. E por isso Uhum. que a gente fala muito da importância das noites de sono. Porque se você não está dormindo, a recuperação muscular não vai ser boa, né? Então, Tem que é muito recuperar, né? pensar nessa rotina das crianças sempre. Porque senão você se esforça muito, você acha um tempo para ir para atividade física, você come bem, mas você não tem recuperação muscular para isso porque é feito nesse período noturno, né?
Você precisa do dia ajustado para ver os resultados de uma rotina com um treino saudável, né? Para sentir as Isso consequências. mesmo, exatamente. Deixa eu ver o que mais, Cintia, que eu ia falar. Eu acho que a gente falou tudo, né? E assim, uma coisa que eu vejo, muita gente falou o horário, eu não consigo horário. O horário da noite é um horário que a gente rende muito pouco, né? Ainda mais quando você começa a ter mais filhos, à noite até trabalhar você começa a ficar muito cansada mentalmente para render. Então eu não indicaria priorizar esse horário. Eu acho que assim, se a gente dorme com as crianças, a gente não está fazendo isso hoje, mas é possível fazer. Se as crianças dormem 8, 8 e meia e você janta, fica um pouco com seu esposo, dorme 9, por exemplo, 9 e meia, você consegue acordar uma horinha antes do que as crianças acordam e dedicar esse Uhum. tempo para você. Nem que seja para fazer a sua caminhada sozinha, sua corrida sozinha. E, gente, lembrando que 20 minutos de treino, 30 minutos de treino já faz uma diferença enorme. Faz Então, muita acorda diferença. uma hora antes, você consegue comer, se trocar, se preparar, sair e voltar e tomar banho e às vezes está tudo já resolvido, né? Então, Exatamente. o horário é muito bom. Eu não sou uma pessoa que acordo cedo com facilidade. Então, esse horário é muito bom, mas eu fiz poucas vezes quando eu tinha só uma filha. Agora, com as três, na verdade, mas eu treinei há pouco tempo quando eu tinha as duas filhas, porque agora com a de um mês eu não comecei a treinar nada, né? Só isso que a gente falou, da caminhada e tudo mais. Mas treino mesmo de eu ter que sair sozinha de casa, né? Eu quero dizer, com as duas o que eu fazia? Eu botava as duas para dormir no mesmo horário da tarde, e a funcionária que ficava em casa, ela estava cuidando da casa e eu conseguia me ausentar uma hora. É claro que eu escolhia um ponto para malhar, que eu gosto, como eu te falei, de uma estrutura, muito perto de casa. Então eu ficava Pra fora de casa facilitar. coisa de 1 hora e 20 minutos. Então eu almoçava com as crianças, botava elas para dormir, era o tempo de digerir o almoço, chegava pro treino, voltava do treino e elas estavam acordando, sabe? Então assim, conciliar a rotina das crianças para que você consiga ter o seu tempo. Tinha Exatamente. muito para conseguir malhar grávida e ter as duas em casa e não ter alguém que cuidasse especificamente delas, porque eu não tinha, né? Mas isso deu muito certo. Ai, que bom te ouvir, Cíntia. Nossa, gostei demais. Muito obrigada por você estar aqui. Eu acho que a gente falou tudo já, né? Eu já falei tudo. Você Acho que a gente pincelou todas as fases do pós-parto, falou dos suplementos, né? Eu acho que demos assim, as dicas aí. tá nos suplementos que a gente pode pensar em suplementos de proteína, porque a mãe precisa. Eu vejo muita mãe em pós-parto que não fica acompanhando seus exames de sangue. E às vezes uma anemia perdura, uma deficiência de nutrientes como zinco, como vitamina D. Graças a Deus, o zinco e a vitamina D são suplementos que muita gente agora vem suplementando, vitamina C, por exemplo, na pandemia, porque sabe que melhora a imunidade, né? Mas é muito além da imunidade, tá? Então, vários suplementos a gente poderia ter um olhar para que essa mãe se sinta realmente mais disposta. Eu lembro que uma vez eu postei uma foto só das minhas cápsulas e eu escrevi assim: com essas cápsulas eu me sinto mais mãe. Porque quando eu não tomo, eu me sinto muito mais cansada, muito, sabe, com menos paciência, com menos disposição mesmo, até para estar com as crianças. Porque uma coisa assim, que eu sei que na realidade de todas, né, porque cada mãe realmente tem a sua realidade, mas quando a gente tem que conciliar trabalho, casa e crianças, realmente são muitas frentes importantes da nossa vida para a gente se desdobrar, né? Eu vejo assim que agora, por exemplo, que eu tô sem o trabalho, cuidando da casa e das crianças, eu realmente consigo um tempinho ou outro para fazer coisas que, quando eu estava trabalhando só com duas filhas e com mais estrutura em casa, com mais secretária e tudo, eu não conseguia fazer, porque o trabalho demanda muito, né? Então, assim, para você cuidar de tantas coisas, você tem que cuidar de si, como você falou. E é a alimentação, é a atividade física, mas às vezes fazer exame de sangue, né? Continuar indo à ginecologista para tomar suas vitaminas ou ao nutricionista também é muito importante, né? É Ter uma muito importante consultora de o sono ou um acompanhamento. pediatra que te ajude com a rotina de sono das crianças não é uma coisa assim, é supérfluo, né? A criança uma hora vai dormir bem. Só que até ela dormir bem, você já perdeu várias coisas que você poderia ter conciliado melhor, né? De uma mais equilibrada. Exatamente. É muito importante fazer acompanhamento, né? Nutricional e tudo. Você acredita que teve uma época que eu não sabia assim muito, né?
sei se acho que eu só tinha o João Pedro. Eu comecei a tomar Guaraná em pó por minha conta, você acredita? Falei, eu quero ter mais disposição, vou começar a tomar Guaraná em pó. Nossa, eu A sentia gente muito recorre a sono. tudo. Ai, comecei a tomar. Nossa, eu acho que eu fazia tipo um suco de limão, colocava um Guaraná em pó e tomava pra ver se aquele me dava energia, porque eu não tinha energia, não dormia direito. Nossa! Ai, ai. Bom, muito obrigada, gente, todo mundo que esteve presente aí. Obrigada, Cíntia. Gostei muito. Vou deixar a live salva aqui. Depois vou subir lá pro YouTube. Tá Ótimo. bom? Muito bom participar, muito bom ouvir também suas dicas, né? É sempre bom trocar essa figurinha do pessoal da atividade física, da educação física e nutrição, né? Precisamos uns dos outros. Exatamente. Muito bom, Boa obrigada. noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.